Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar as nossas lives sobre emoções e hoje falando sobre duas emoções muito importantes para o nosso organismo e são emoções interessantíssimas. Todas as nossas emoções, elas têm uma função e é interessante quando a gente observa a função. Oi, tudo bem? Sim, Deise. Ai, doutora, Ana já entrou. Já vou chamar. Oi, Gabriela, tudo bem? Que delícia ver vocês aqui. A Débora. Oi, Oi, vocês estão me tudo vendo bem? bem? Eu tô vendo. Ah, Tudo. agora sim, agora sim. Eu tava Tá vendo vendo? mais teu. Tava vendo só mais seu nariz e sua boca. E agora, você tá me vendo inteira? Porque meu Instagram, ele tá me... Não sei o que tá acontecendo, que ele tá me cortando toda hora. Ah, é? Vai um Ele pouquinho corta, mais para trás. ele corta meu rosto. Você tá vendo minha cabeça? Tô vendo o teu rosto aqui, mas ele tá te cortando um pouco mesmo. É, não sei. Vou ficar mais pra trás, então. É isso aí. Eu acho que se você ficar um E pouquinho aí? mais para trás, ele Mais vai pra trás. funcionar. Pronto. Foi? Aham, eu tô fixando aqui o comentário para a gente poder falar um pouquinho mais. Eu tava conversando com o pessoal que está entrando, Ana, sobre a função das emoções, né? E é interessante quando a gente fala sobre a função das emoções, a gente perceber que todas as emoções, elas provocam reações, tanto no nosso plano mental, né, fisiológico, no sentido cognitivo aqui, como no nosso corpo, então, na questão fisiológica, e também ela tem uma capacidade de fazer a gente evoluir. Essas emoções primárias, elas são importantes porque se não fossem essas emoções primárias, o ser humano não teria evoluído como evoluiu. E essas emoções nos levam a evoluir ainda mais. E hoje são duas emoções muito bacanas porque são emoções que ajudam muito nessa evolução. E eu não Sim. sei como você encara, por exemplo, o medo. O que que o medo representa para você na tua vida? Eu estava fazendo até um estudo para para um outro projeto que eu estava fazendo, assim, quais são os maiores medos das mulheres, por exemplo. Então aí eu fiz um estudo, assim, por exemplo, não dar conta da vida pessoal e profissional, assim, muitas coisas para fazer, ser aprovada perante os outros, medo de rejeição, de traição, medo de não ser uma boa mãe. São tantos os medos, medos da violência, né? Então, assim, quando a gente analisa o medo ele vai desde uma coisa que realmente dá medo, que assim, você da violência que você pode sofrer na sua casa, que você pode sofrer na rua, para você reagir a essa situação, até uma coisa que é muito pessoal. Tem gente que tem um maior medo de rejeição, outros não têm tantos medos. Tem gente que tem medo de barata, outros não têm, né? São medos variáveis, né? Então, assim, quando eu sinto que quando a pessoa tem um medo, é porque ela faz com que ela reaja a determinada situação. Mas você vai poder me explicar melhor. Eu acho o medo, primeira coisa, ele é uma emoção muito importante para a gente realmente olhar para a nossa segurança. Então, qual que é a função do medo? A função do medo é fazer a gente se movimentar para buscar proteção, para buscar segurança. Então, o medo, ele começa já na criança, porque ele é o medo é uma emoção primária, né? Os animais têm medo, né? Você imagina quando um animal de pequeno porte se depara com um leopardo, ele vai sentir medo. Então, o medo, ele faz com que a criança não atravesse a rua sem olhar para os lados. Porque se você pegar uma criança pequenininha e soltar ela,
ela não vai ter medo, por exemplo, de descer uma escada, ela não vai ter medo de ir na sacada, ela vai olhar aquilo e ela continua. Nós despertamos nas crianças aquela emoção primária, que é a emoção do medo. Olha, isso é perigoso. A gente vai ensinando e a gente vai aprendendo com o medo a nos manter o quê? Seguros. Então, o medo, a função dele é realmente nos proporcionar segurança. O medo também faz, por exemplo, que a gente não se relacione muitas vezes com pessoas sem ter um pouco de conhecimento sobre a pessoa, quem é ela, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa que tem um medo desequilibrado, porque o medo, o importante de todas as emoções é o equilíbrio. O medo em excesso, ele paralisa, né? A pessoa, ela tem medo de tudo, ela não consegue... É isso que eu ia falar. Porque eu fui criada, tipo assim, por uma mãe super medrosa. Então, ela transferia os medos dela pra mim. Então, assim, ela falava assim, você tem medo de avião, sei lá. Você tem medo, mas na verdade eu não tinha. Então, isso que você tá falando sobre a criança é super importante. E eu tento com as minhas filhas fazer diferente. Por exemplo, eu tenho medo de avião. Mas quando eu viajo com elas, eu não falo que eu tô com medo, entendeu? Para não influenciar esse medo nelas, porque eu vejo que elas não têm medo do avião. Exato. Então, medo do avião, por exemplo, né? Então, alguém te disse que aquilo não era um ambiente seguro, né? Sim. Mas não é que é um medo que eu fico com medo. Às vezes eu peço até para dar a mão para a pessoa do lado, mesmo sem conhecer. Mas eu não deixo de viajar, entendeu? Já fiz várias amizades no avião. Então, é um medo grande, mas que não me paralisa a ponto de eu não viajar. Então, assim, eu coloco numa balança o medo e os ganhos que eu vou ter com aquilo. Exatamente. Então, por exemplo, o medo, ele faz esse processo. Fisiologicamente, você vai sentir todos os efeitos do medo. Porque um dos neurotransmissores que o medo produz é o cortisol, que é a mesma química do estresse. Então, a gente vai sentir os mesmos efeitos do estresse. A mão pode suar, você pode ter aquela sensação estranha no estômago, você pode ter um arrepio, você pode ter uma tontura, aqueles sintomas do estresse que é típico de um excesso de cortisol. Então, o medo, ele vai produzir cortisol. Mas quando nós temos a capacidade, que isso os animais não têm, de usar essa parte do cérebro, que é o neocórtex, para pensar, ou seja, eu estou segura, eu não vou deixar de viajar, eu quero chegar naquele destino, eu tenho um objetivo com essa viagem, você consegue começar a equilibrar o medo, e aí você traz um outro sentimento, que não é uma emoção primária, mas é um sentimento importante, que é a coragem. Então você traz a tua coragem como assim, o medo tá aqui, e a coragem tá aqui, e eu consigo equilibrar, e aí eu consigo continuar, né? Eu não fico congelada. Então é interessante a gente observar, e o medo, você falou uma coisa muito legal, Ana, essa questão da sua mãe, olha que exemplo interessante. Sim. Sabe que uma vez eu estava num curso, e eu estava entrando no elevador, aí nisso veio uma camareira. E eu parei o elevador, assim, botei o pé na frente para ele não fechar, e falei, pode vir comigo. Daí ela falou, não, eu vou de escada. Daí eu falei, por quê? Daí ela falou, porque eu tenho medo de elevador. E aí eu saí do elevador. Eu saí do elevador, olhei para ela e falei assim, mas escuta, você já sofreu um acidente dentro de um elevador? Não. Eu falei, alguma vez você já caiu de um lugar alto? Não. Aí eu falei, você subiu numa escada, caiu? Foi fazendo várias perguntas e ela, não. Eu falei, mas então esse medo é de quem? Ela olhou pra mim e ela falou, é verdade, não sei. Ela falou, não tem por que eu ter medo, né? Eu falei, eu não sei, eu tô tentando entender qual foi a experiência que gerou medo em você. E aí ela foi, daqui a pouco ela falou um negócio. Ela falou, é que uma vez o meu pai caiu de um telhado e morreu. Tava fazendo um serviço num telhado, não sei o que, ela falou e morreu. E desde então eu tenho muito medo de altura. Então, muitas vezes os nossos medos, quando eles são muito fortes, nós podemos nos perguntar, né, onde esse medo faz sentido. Eu vou te contar o que termina de falar, eu vou te contar uma experiência. Não, é isso que responder nesse sentido. Pode falar, é isso que eu ia dizer, só sobre isso.
Então, eu, por exemplo, quando eu era pequena, eu tinha muito medo de chuva. Porque uma vez eu Olha, tava na praia, começou um vendaval, tudo voar, enfim, tipo, a gente teve que sair correndo, sabe aqueles, tipo, vendaval mesmo, assim. E eu nunca falei isso pra minha filha, nunca. Depois eu cresci, obviamente que eu não tenho mais medo de chuva. Mas eu tenho uma filha que ela tem muito medo de chuva. E eu nunca contei essa história para ela e nada. E eu falo, não, Sofia, não precisa ter medo de chuva, que, ó, não tem problema, nunca vai acontecer nada. No nosso país não tem os ciclones, essas coisas. Mas ela tem o mesmo medo que eu tinha, sem eu nunca claro, ter falado para ela. claro. A epigenética explica isso, né? Que nós herdamos não só as informações genéticas, como as informações emocionais. Porque tudo são células e as células têm memória. Né? A gente sabe disso, inclusive quem trabalha com estética sabe que inclusive a célula de gordura tem memória. Ela sabe onde ela mora. Tanto que se Ai, você tira. gente, sai as gorduras. É, não, tanto que assim, Vamos se você quebrar vai essas fazer uma memórias. não, se tu vai fazer uma lipoaspiração, por exemplo, que você vai remover as células de gordura, e você não se cuidar num tempo, porque parece que a célula de gordura, ela tem uma memória de pelo menos 2 a 3 anos. Depois ela perde essa memória. Então, se você não se cuidar nesse período, naquele mesmo lugar onde você removeu a célula de gordura, ela vai voltar, porque ela tem memória. E aí, quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a perceber que, ó, bom, se a célula tem memória, nós somos células, com certeza tem memórias emocionais, tem memórias de experiências. E quando a gente fala do medo, nós podemos falar da emoção medo como uma memória coletiva também, tá? Por exemplo, você tem medo de cobra? Você tem medo de jacaré? É Não, uma eu tenho coisa. medo. Por exemplo, eu tenho medo de rato. Entendeu? Mas ninguém vai chegar perto, por exemplo, de um jacaré, como chegaria perto, de Sim, repente, de uma girafa, e fazer assim, ai, que bonitinho, olha que lindinho. Por quê? Porque os nossos ancestrais, o maior medo deles, quando eles começaram a desbravar, eram as cobras. Eram os animais peçonhentos, ratos que transmitiam doenças que causavam mortes, né? Leptospirose. Então, nós temos uma memória também coletiva relacionada ao medo. E é importante a gente começar a observar que tem medos que são coletivos. Sim, eu posso morar numa região que tem tornado, eu posso morar numa região que tem ciclone, e aí eu sei que ali vira e mexe pode acontecer. Então eu fico em alerta para minha segurança, eu posso colocar proteção na minha casa. Agora você, por exemplo, você falou uma coisa bem clara. O medo de chuva, a grande pergunta que você pode se fazer também é, sua filha, ela tem essa memória. Você hoje como adulta conseguiu pensar e de uma forma inteligente equilibrar esse medo, mas ele está em você. E será que da onde que ele veio? Quem é que será que da sua família passou por uma situação, por exemplo, às vezes um imigrante num navio, num dia de uma chuva terrível, que o navio ameaçava tombar, né? Então a gente pode pensar o quanto às vezes nós herdamos dessas emoções e procurar raciocinar de uma forma lógica, através dos nossos pensamentos, até onde esse medo realmente é real. Porque muitos dos medos, eles não são reais, eles não são verdadeiros. O medo do Covid, por exemplo, hoje, tem muitas pessoas que desenvolveram um medo que quase se aproxima do pânico. sim. Porque tem memórias de doenças que abateram, ou seja, que colocaram em perigo os seus ancestrais. Então, às vezes, é um medo que não é um medo verdadeiro, a coisa não é tão perigosa, mas eu entro num estado de sobrevivência que eu tenho medo, inclusive, de ficar perto de alguém, ou que eu tenho medo de pegar nas coisas. E você vai ver, agora, pós-pandemia, nós vamos ter muitas pessoas que vão ter que olhar para esse medo. Porque Nossa, eu querendo. tive muita variação, assim, no começo da pandemia eu tive muito medo, né? Eu contei até a Uhum. história que eu não deixei a minha filha ir pro pai, porque era asmática, tal, 3 meses.
conversado, né, gente? Vamos aqui, convivência virtual. Até que uma hora eu falei, 3 meses sem ver o pai não dá, tem que ir de férias e ficar um mês. Aí eu peguei e raciocinei. Eu falei, gente, uma hora ela vai ter que ir. É exatamente o que você está falando. Eu tinha medo, mas eu pensei, uma hora ela vai ter que ir ver o pai. E ela foi. Depois de 3 dias, ele apresentou sintomas da Covid. E ela pegou Covid, entendeu? E ela, por ser asmática, por ter ficado 5 vezes internada, e a última uma UTI, eu tinha muito medo. E quando ela teve a Covid, ela só teve uma dor de cabeça, ela não teve qualquer alteração pulmonar, né? Foi muito mais leve. Não tô falando que a doença é leve, nada disso, quantas mortes tem. Mas assim, eu tive tanto medo. Chegou uma hora que eu falei, eu tive que racionalizar esse medo, exatamente do jeito que você falou, e tive que soltar. E deu tudo certo, ainda bem, né? Mas é. E agora, assim, com os casos aumentando do jeito que estão aumentando em São Paulo, parece que o medo tá voltando. Eu vou ter que racionalizar de novo. Não, eu acho que a gente tem que ter medo das coisas que colocam a nossa vida em perigo. Sim, né? Porque se a gente perder o medo, quer dizer, se a gente não se permitir viver essa emoção, nós vamos fazer coisas que com certeza vão colocar a nossa vida em risco. O medo, a função dele é essa. A função dele é proteção. Então, ele é uma emoção importante. E eu vejo que muitas pessoas, principalmente agora quando a gente trabalha com essa área sistêmica, muitas pessoas, quando você vai falar assim, mas qual que é a tua intenção? Eu quero parar de sentir medo. Aí você já fala, opa, e se eu não sentir mais medo, aí que eu tô colocando a minha vida em risco. Então, muitas vezes, o que está por trás da intenção da pessoa é, eu quero parar de sentir medo, será? Será que eu não quero morrer? Porque é só perdendo o medo de morrer que eu me entrego à morte. Então, tem muita coisa que a gente tem que perceber quando a pessoa quer se livrar de uma emoção, que é uma emoção importante. As emoções a gente não exclui, as emoções a gente encontra uma forma de raciocinar, uma forma de pensar, para que a gente consiga um equilíbrio em relação ao que é real e o que não é real, o que é fantasia. E aí quando você falou, por exemplo, e olha só, de uma forma totalmente voluntária e automática, o que que tu disse? Eu fiquei com muito medo que a minha filha pegasse o Covid, porque quando ela era menor, ela teve uma crise asmática e ficou internada, pronto. Então significa o quê? Quando veio a informação do Covid para você, sim, e veio a informação de que o Covid atacava a área respiratória, e que os asmáticos tinham maior risco, para onde foi a tua cabeça? A tua emoção? Veio o medo. O medo de tudo que eu já. E aí o medo sai daqui do cérebro reptiliano, né? Porque a gente chama reptiliano porque é o nosso cérebro primário, né? E aí ele vem para o sentimento, né? Então o que o medo gera? O medo, eu posso querer fugir, eu posso querer brigar, eu posso querer congelar. O medo, ele começa a ser interpretado. E aí quando ele vem aqui para essa região, ele vai tentar buscar referência. O que o medo significa para mim? E aí ele vai linkar com essa situação. O que teu cérebro fez? Ah, o Covid atrapalha a respiração, minha filha tem asma. Teu cérebro foi direto para aquela experiência onde você teve muito medo que ela morresse. E pronto. Sim. Ela ficou na UTI. Então foi... Imagina? Mas aí você consegue separar tempo e espaço. Isso está no passado, passou. Nós estamos no presente, hoje ela está mais saudável, ela controla a asma dela. E existe o risco, mas ele não é assim, isto causa a morte, né? O asma em si. E aí a gente começa e é isso que é importante quando a gente fala do medo. A surpresa... Foi isso que eu racionalizei mesmo. Eu pensei assim, agora o pai vai tirar férias, não vai mais tá trabalhando, porque ele era funcionário público que trabalhava na rua. E então eu falei assim, agora o pai não vai estar mais trabalhando, vai tirar férias, vai ficar com elas, mas quando foi para as férias, ele já estava. Então, assim, eu racionalizei a situação, ponderei, entendeu? Mas não foi o esperado, mas deu tudo certo. Mas perguntar... E assim, não medo de algo. E as pessoas que, por exemplo, têm medo de tomar uma decisão ou medo de tomar um não na vida? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de tomar não, entendeu? Assim, eu tomo vários nãos para tomar um sim. Mas eu vejo que tem muita gente que toma um não, paralisa, ou tem gente que tem muito medo de tomar uma decisão e se arrepender. E quando esse é o medo assim, dessa maneira, medo de
de decisões que você tenha que tomar ou de fazer determinadas coisas, que não é um medo de algo assim. O importante é sempre entender por que o teu cérebro, né? Por que você cognitivamente resolveu paralisar? Porque o medo tá ali, ok? O medo, como a gente disse, ele nos traz a função da segurança. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão, é óbvio que toda decisão tem um risco. E o medo faz com que eu consiga raciocinar e procurar sempre preservar a minha proteção. Mas quando isso me paralisa, a pergunta que eu posso me fazer é: por que o meu cérebro entendeu que tomar decisões podem ser tão perigosas a ponto de eu não tomar decisões? Provavelmente em algum momento da minha vida, ou em algum momento da vida, os meus ancestrais, os meus pais, e eu era uma criança, tomaram uma decisão e deu tudo errado. Então, eu registro uma informação de que a tomada de decisões é tão perigosa que eu posso destruir com tudo. E aí, quando eu fico com medo, vem a emoção, meu cérebro tenta entender o que está acontecendo com ele, o meu corpo tenta entender o que está acontecendo com ele e vai buscar referências. E aonde que eu busco referências? Na minha cabeça. Porque eu só vou saber o que é um limão quando eu experimentar um limão. Eu só vou saber o que é aquilo quando eu realmente tiver uma experiência empírica com aquilo. Qual é a experiência empírica que eu tenho com medo e decisão? Eu vou remeter. Geralmente tem um gatilho, algo que realmente provocou esse estado. E aí eu preciso olhar e reconhecer, de novo, tempo e espaço. O que aconteceu, aconteceu. Agora é uma outra realidade, são outros contextos, outros personagens, outras pessoas. E eu olho para o meu medo e digo, ok, eu sei que você está aí, eu sei que a gente já teve experiências difíceis, mas agora vai dar tudo certo. Mesmo porque o pensamento negativo, ele intoxica o nosso corpo. Sim. E então, por intoxicar o nosso corpo, é como se a gente realmente enfraquecesse. E nós podemos trazer um pensamento positivo, uma coragem, se espelhar em experiências que a gente tomou decisões e deu tudo certo. E aí essas emoções, essas sensações positivas vão dar energia para a gente seguir em frente e ter força. É muito importante a gente procurar, quando tem essas situações, também referenciais positivos, né, Ana? Como, por exemplo, você naquele momento, você se conectou a uma experiência negativa, ruim da tua filha. Mas o teu cérebro buscou coisas positivas, como, por exemplo, ela precisa do pai, vai ser bom para mim também, porque eu também estou precisando de um tempo para organizar a minha vida. Chegou o momento do pai ficar com as crianças. Tu buscou referências positivas. E aí tu conseguiu encontrar o equilíbrio para tomar a decisão de deixar ir, né? Porque até quando a gente não toma decisões, né? Quando a gente fica paralisado em tomar ou não uma decisão, quando a gente não toma, a gente já tá tomando uma decisão. Tá tomando. Né? De não tomar. E as coisas vão acontecendo no mundo, né? Nada paralisa enquanto a gente não... Enquanto a gente está em dúvida ou tomando uma decisão, né? Mas eu fico sempre perguntando, o que faz as pessoas... Por exemplo, a pessoa que tem medo de tomar não. Então, a pessoa, ela tenta controlar todas as situações com medo de não. Ou ela fica... Eu falo, eu não seria quem eu sou hoje se eu tivesse medo de tomar não. Entendeu? Porque, assim, eu fui de cara na minha vida. Me formei na segunda faculdade, com 2 bebês, 33 anos, ninguém queria me dar emprego. E assim, eu tomei muitos nãos, mas eu não desisti, entendeu? Mas eu vejo que muitas pessoas no primeiro não congelam, com medo de tomar um novo não. Por isso que eu te perguntei. Isso também tem muito a ver com um sentimento interno que a pessoa tem em relação à rejeição. Uma dificuldade em se sentir amada, se sentir pertencente, sentir que tem o seu lugar, que talvez aquele não seja o seu lugar, mas eu tenho o meu lugar. Isso fala muito do pertencimento. E isso talvez remete à primeira infância, né? Não à vida, por exemplo. Às vezes os meus pais não me queriam. Às vezes eu não recebi o amor que eu achava que eu devia ter recebido. Então é como se o não, ele fosse uma coisa que me causasse muito sofrimento.
E a gente precisa respeitar isso, porque às vezes a gente acha que receber um não é uma coisa simples para nós. Mas Porque a gente talvez até aquele... mas para outras pessoas não. Porque às vezes na nossa infância a gente teve muito sim dos nossos pais. Então a gente tem uma estrutura mais forte para receber os nãos da vida. Mas algumas pessoas às vezes receberam um não lá na primeira infância. Às vezes sentiram que a mãe inclusive não queria que o filho nascesse. Foi uma gestação indesejada. Isso não existe, né? Mas é como o bebê interpreta isso, né? Que ele não foi querido, que ele não foi amado. É um não à vida. Então, encarar isso toda vez é como se eu estivesse diante de uma retraumatização. Como se quando a pessoa me diz não, eu volto lá para aquele não primário, aquela dor que eu já sei que foi tão difícil superar. Então, às vezes, eu prefiro nem tentar, porque eu sei que dói tanto receber um não, que para evitar de receber, eu não tento. É mais fácil ficar na zona de conforto, né? É a mesma coisa quando a gente fala da surpresa, que é outra emoção que a gente ia falar hoje. Qual que é a função da surpresa, né? Eu fiquei pensando aqui, quando a gente analisa a surpresa, o que que é a surpresa? Você tem algum episódio da tua vida que você possa dizer assim, nossa, isso foi um momento da minha vida que eu fui surpreendida? Ai, meu Deus, que difícil! Então, exato. Ah, tipo assim, surpreendida, uma vez em relacionamento, a pessoa me escreveu uma poesia que o começo da poesia, todas as letras do começo eram o meu nome, entendeu? Então, parágrafo 1, 2, tipo, foi uma surpresa. Eu acho que quando eu descobri que eu tava grávida da minha segunda filha, foi uma surpresa, porque assim, eu nunca tentei ter filhos, né? Então você já sabe que eu não sou boa nesse negócio de prevenção. Mas eu era casada e assim, eu estava com uma crise no relacionamento. Então, quando eu descobri uma gravidez, para mim aquilo lá foi uma surpresa, entendeu? E eu falo para minha filha, eu falo assim, você foi a maior surpresa da minha vida, porque eu não esperava. Mas foi também, eu falo, a minha primeira filha era a mais esperada, né? Eu estava num momento estável, era muito mais esperada. A segunda não, eu estava numa crise, prestes a divorciar, descobri que eu estava grávida. Enfim, mas foi a melhor coisa que aconteceu, entendeu? Hoje eu vejo que é perfeito as duas, como minhas filhas. Mas eu fiquei surpresa. Surpresa! E aí, olha só, a surpresa, ela é um sentimento mais rápido de todas as emoções. De todas as emoções primárias, é a mais rápida. É aquela que a gente sente e já vai embora. Porque ela rapidamente se conecta a uma outra emoção. Então, por exemplo, você deu um exemplo muito legal. Eu tive uma surpresa que eu descobri que estava grávida. Qual foi o que veio logo depois? Pode ter vindo. Desespero! Então, o desespero é um sentimento, é um estado. Provavelmente veio medo. Pode ter vindo medo, raiva, alegria, tristeza, né? Então, o que que acontece? A surpresa é uma emoção que ela vem, ela provoca aquele efeito na gente e ela rapidamente ela se conecta, é como se fosse uma esponja, ela se liga numa outra emoção. E aí a gente sempre tem que pensar assim, como que eu encaro as surpresas da vida ou como foram as minhas experiências em relação à surpresa. Por quê? Porque a surpresa tem uma função que quando eu estudei ela pela primeira vez, Ana, eu fiquei surpresa. Ai, então me conta. Que é nos ensinar sobre adaptabilidade. É verdade. A surpresa nos ensina sobre a adaptação. As pessoas que não gostam de surpresas são pessoas que... Gente, eu amo surpresas. Eu gosto de ser surpreendida pela vida, pelas pessoas, por tudo. Então, mas isso significa que você é uma pessoa adaptável. Eu sou. Por exemplo, a gente que começou essa amizade virtual, tipo, foi uma surpresa para mim. A nossa conexão, por exemplo. Entendeu? Então, mas aí, o que que acontece? Significa que você está aberta a mudanças, você está aberta... E essa é a função da surpresa. Ela vem nos ensinar a nos adaptar com coisas que estão fora do nosso controle.
As pessoas que não gostam de surpresas são pessoas que gostam de controle. São pessoas que gostam de rotina, que têm muita dificuldade em lidar com o novo. Então, esse tipo de pessoa, não faça uma festa surpresa para ela, por favor. Porque ela vai ter dificuldade de gostar, né? Porque ela é uma pessoa que quer ela ter controle. Vai ser aquela pessoa que vai ficar chateada, que vai dizer, ai, mas eu não arrumei meu cabelo. Ai, mas eu tô tão cansado. Ai, hoje eu tive um dia tão difícil. Então, assim, para ele vai ser difícil curtir aquela festa surpresa. Porque é uma pessoa que ela gosta de ter controle. Ela quer organizar a festa, ela quer participar. Então, para mim, por exemplo, quando eu pensei nessa live hoje, pensei, mas qual que foi a coisa? Eu lembrei de uma festa de aniversário que uma amiga minha fez surpresa para mim com o meu marido. E também lembrei de uma festa minha que o meu cunhado e o meu compadre se vestiram de Go-Go Boys e vieram de surpresa na minha festa de aniversário, que era só para mulheres. Nossa. E fizeram um show de Go-Go Boys. Você gosta de surpresa? Mas é estranho. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência controladora, mas eu não... Eu gosto de surpresa, que estranho. Mas aí você tem que olhar em que você gosta de controle. Porque é uma questão assim, o controle relacionado à rotina ou um controle relacionado aos outros e não a você. Porque uma coisa é eu ter controle sobre a minha vida e outra coisa é eu ter controle sobre a vida dos outros e o mundo externo. Eu não gosto de ser surpreendida, mas eu gosto eu não tenho o hábito de controlar as pessoas, os outros para mim podem fazer o que quiser, desde que não me envolvo. Agora, tem gente que gosta de controlar a vida dos outros, gosta de ter controle sobre as coisas, mas ele pode ser surpreendido, não tem problema. A vida é uma festa, né? Então, o controle ele tem várias ramificações. Agora, o mais importante é a gente entender que a surpresa tem essa função, que é nos fazermos, nos ensinar sobre adaptações, né? Sobre coisa. No direito, eu falo assim, no direito eu acho que é a emoção que a gente mais lida, né? Porque nós somos frequentemente surpreendidos por sentenças, por comportamentos, pelo né? cliente, pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado da outra parte. Só é surpreendido. Então eu falo, a pessoa que não gosta de surpresa, olha, escolha outra carreira, não vá para o direito, porque o direito é uma área profissional de muitas surpresas, né? Você tem aí, às vezes, uma sentença favorável em primeiro grau, aí tem um recurso do tribunal, você tem uma surpresa maluca de uma mudança de sentença que você fala assim, oi? E o engraçado que é o que eu falei do começo, né? Você veja, a surpresa logo ela vai se conectar a uma outra emoção. Eu fui surpreendido e aí agora como é que eu me sinto diante dessa surpresa? Triste, alegre, com raiva, com medo. Ele rapidinho, a surpresa some porque ela precisa se conectar a uma outra emoção. Então ela é uma emoção importante, mas ela é muito fugaz, ela é bem rapidinha. E é interessante quando a gente pensa na questão dessa produção, né, química. Você veja, o medo, ele produz cortisol, o medo. A surpresa, ela produz adrenalina. Então, por exemplo, pessoa que gosta de pular de paraquedas, pessoa que gosta de pular de body jump, essas coisas, são pessoas que gostam de surpresas. Eu quero saber qual que é a emoção que produz serotonina. Alegria, né? Alegria é a emoção que mais produz serotonina. Né? Mas você veja que eu nunca tinha parado para pensar que uma pessoa que pula de paraquedas, ela está buscando o quê? Sentir a surpresa a partir de uma emoção nova, de uma sensação nova, viver uma novidade, uma experiência diferente, né? Então, essa adrenalina não é adrenalina produzida a partir de uma raiva, de uma discussão, de um estresse também, mas é uma adrenalina produzida a partir de o meu corpo não sabe o que é isso, a minha mente não sabe o que é isso e eu quero ser surpreendido.
né? Ah, eu vou me mudar de cidade, eu tô indo embora, larguei meu emprego, vou mudar de faculdade, como você fez, porque no fundo você queria ser surpreendida pela vida, né? O que eu vou sentir nesse outro lugar? Então, para mim, se você olhar para a tua experiência de vida, tá bem claro que você é uma pessoa que gosta de surpresas. Eu gosto de novidade, eu não gosto de rotina, entendeu? Eu gosto de um dia diferente do outro. E aí começa a se perguntar, né? Como que eu fui criada? Por que as surpresas não se conectam a emoções ruins? Geralmente ela vem aquele medo, mas eu logo transformo em algo bom. Porque eu gosto de ser surpreendida pela vida, eu sei lidar com as surpresas da vida. Aí você olha para como você foi criada, quais foram os seus referenciais, se você teve um pai ou uma mãe que sempre estimularam em você a criatividade, a buscar experiências novas, a conhecer coisas novas. Porque Sim. é, Os meus porque às pais, vezes eles gostavam muito de rotina na vida deles, mas eu era aquela criança que fazia várias coisas diferentes. Então, eu fiz natação, fiz balé, eu fiz órgão, eu fiz várias coisas diferentes, sabe? Então, assim, eu nunca tinha uma rotina, entendeu? Porque eu fazia muitas coisas, muitas atividades. Então, tanto é que eu fazia tantas atividades que eu acho que eu deixei de brincar também quando eu era criança. E eu tenho esse bloqueio de não colocar minhas filhas em tantas atividades, porque eu gosto que elas tenham uma infância de brincar também, né? De ter Mas isso. é também uma forma de descobrir o mundo, né, Ana? Eu digo assim, que às vezes quando você tem um filho que ele quer ser surpreendido, ele quer conhecer coisas novas, ele quer experimentar coisas diferentes, e ele tem um pai e uma mãe que limita. Não, você vai fazer isso, isso é aquela rotina, mas no sentido de uma rotina sempre fazendo a mesma coisa. Você vai para a escola de manhã, à tarde você vai no balé, ou você vai no futebol, daí tal dia você vai. E ele sempre tem aqui. E aí ele fala, eu não quero mais jogar futebol. Não, você vai, porque agora você comprou um uniforme. Não, mas eu queria fazer judô. Não, não vai fazer judô, não. É, Quando isso, se você olha, chega um momento que a criança ela desiste de querer aprender coisas novas, ela se fecha naquela rotina e acaba se transformando numa pessoa que não gosta de ser surpreendida, que não gosta de novidade, que tem e aí como a surpresa e é por isso que estão ligadas essas duas emoções, por que a surpresa ela muitas vezes se transforma em medo? Tem muita gente que tem medo do novo. muita. E aí, por pior que elas estejam na vida, seja num relacionamento de casal, seja numa profissão, seja numa cidade, seja onde for, Não são quer sair da zona raízes. de conforto. Não, não, porque o novo, né, a novidade, a surpresa, eu prefiro ficar aqui nessa bela porcaria da rotina da minha vida, que eu conheço, que é a tal da zona de conforto que você falou, do que eu me arriscar a conhecer algo novo. Porque a minha cabeça lembra que todas as vezes que eu tentei conhecer alguma coisa nova, eu levei um tapa na mão. Eu levei Ah, um, eu levei um grito. Alguém me xingou todas as vezes que eu tentei destruir alguma coisa na minha casa para fazer uma experiência. Como que eu, todas as vezes que eu tentei coisas novas, lidaram comigo, fala muito do meu medo sobre as coisas novas como adulta. Então, é interessante a gente olhar como que as nossas emoções primárias reagem a partir da nossa mente, né? Do como nós pensamos, como nós reagimos, como nós sentimos, para verificar se isso realmente faz parte da nossa identidade ou se isso é uma armadura sim. de defesa, que daí entra aquilo que a gente fala dos mecanismos de sobrevivência, que na Sim. verdade são formas que a gente encontrou de sobreviver a coisas que aconteceram em relação a essas emoções. Me fala uma coisa, eu, por exemplo, tenho muito medo de cirurgia. Então, eu nunca fiz nenhuma cirurgia sem ser minhas duas cesáreas. Eu nunca fiz, eu tenho medo da anestesia, mas eu acho que é esse medo de perder o controle mesmo, né? De tipo, você descer anestesiada, nossa, eu não tô vendo nada que tá acontecendo comigo. Então, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica, nada, 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 nada. Eu tenho muito medo, Pois entendeu? é, Será que é esse então, medo de perder o controle?
Ou às vezes você pode começar a se perguntar quem é que no seu sistema familiar, em algum momento, perdeu o controle sobre a própria vida e relacionado ao físico. Teve Nossa, porque a minha mãe, ela ama cirurgia, ama médico, e eu sou assim, toda natureba, não tomo remédio, só homeopatia, suplemento, agora mais velha, né? E assim, tenho muito medo, e eu fico me perguntando, eu falo, nossa, de onde vem esse medo, né? Então, uma vez eu fiz uma constelação para uma cliente, sabe onde a gente chegou? A gente chegou na bisavó dela, que ela teve muito pouco contato, porque a bisavó dela, logo que ela era criança ainda, acabou falecendo, né? Mas essa história se contou muito, né? Da tristeza dessa bisavó, que passou não sei quantos anos numa cadeira de rodas. Então, ela tinha muito medo de tomar decisões na vida dela que fizessem com que ela paralisasse. Ai. De que ela perdesse o movimento e o controle sobre a própria vida. Não que ela ficasse numa cadeira de rodas, mas aquela... Você veja o que é o registro, né? O registro é eu perder o controle sobre o meu próprio corpo, perder o controle sobre os meus movimentos. Então, tudo aquilo que colocava em risco os meus movimentos físicos fazia com que eu não avançasse. Que fosse uma cirurgia, por exemplo, para tirar uma varicose, uma varize, tudo que se relacionasse ao movimento dos membros, ela paralisava. Porque ela tinha uma memória de uma ancestral que viveu a vida numa cadeira de rodas. Então, a gente não sabe, porque o nosso cérebro é um trocinho bem esquisito, né? A gente não sabe como que ele interpreta esses registros. Mas tudo que diz respeito a emoções, é bom a gente olhar para essas emoções como algo positivo, porque elas vêm para nos ensinar algo, né? Como a gente falou, o medo vem nos ensinar sobre proteção, a surpresa sobre a adaptabilidade, e por que que eu não tenho equilíbrio nessas emoções? O que que aconteceu? Que eu não consigo ficar equilibrada, me manter, né, no aqui e no agora, eu tô segura, tudo bem, é uma surpresa, mas é legal, a gente vai se adaptar, né? O que que faz com que eu reaja de uma forma negativa com essas emoções? Tem algo ali, e eu posso olhar para isso. E aí você imagina o meu corpo, né, Ana? Que todas essas químicas negativas que entram dentro da corrente sanguínea intoxicam o nosso corpo. Porque a noradrenalina, por exemplo, que é uma adrenalina negativa, ela produz excesso de suco gástrico. Então, se você não tiver com o estômago cheio, vai te provocar aquela dor, aquela azia. Às vezes nervosa. Exato. Então você imagina, tá tudo ligado, né? Corpo, mente, espírito. Então, se a minha mente não estiver legal com as emoções, o meu corpo vai sentir. Corpo sã, mente sã, corpo sã, não adianta. É assim. E aí, por isso que essas emoções primárias, elas são importantes a gente olhar. Travamos. Esse Instagram, acho que eu vou desinstalar ele e reinstalar, porque eu tô achando que é o meu. Bom, gente, acho que nós travamos aqui, mas também nós já estávamos quase encerrando a nossa live. Se a doutora Ana não voltar, eu quero agradecer a presença de todos. Vocês estão me ouvindo? Ah, ela caiu. Vocês estão me ouvindo? Ai, tá, estão me ouvindo. Então, gente, eu quero agradecer vocês pela presença. A gente falou rapidinho, mas acho que foi o suficiente para a gente falar sobre essas duas emoções, que são emoções interessantíssimas e que vocês podem olhar. Por que que eu tenho dificuldade com as surpresas e o que que isso fala da minha capacidade de adaptação ao novo e por que que eu tenho tanto medo, né? Qual é a relação do meu medo com a minha própria sobrevivência, né? Com essa segurança de eu estar bem, de eu estar segura. Então, por que que eu não consigo me convencer de que eu estou segura, que está tudo bem? Por que que o meu cérebro acha que eu estou em perigo? É importante a gente olhar. E cadê a minha coragem também, né? O que que aconteceu com ela que ela tá fraquinha aí que eu não consigo olhar?
Agora, quando eu puder pegar meu medo aqui, minha coragem aqui e continuar em frente, significa que eu estou encontrando equilíbrio. E quando eu puder olhar para a surpresa e dizer que bom, estou aprendendo algo novo, estou vivendo algo novo, ao invés de eu me conectar logo a uma tristeza, a uma raiva, a um medo, que são outras emoções, com certeza vai ser muito melhor para mim e para os outros, especialmente para o meu corpo. Beijo, gente. Obrigada. Bom final de semana a todos.